Shalom, meu amigo! Shalom, minha amiga! Seja bem-vindo! Nós vamos conversar hoje a respeito do Evangelho do domingo, o 21º domingo do tempo comum, Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 20. Para esta reflexão que eu apresento para você agora, claro, além do texto bíblico que nós lemos aqui, da Bíblia Sagrada, tradução oficial da CNBB, também eu dei uma olhada, pesquisada aqui nesse livro do senhor Ulrich Lutz, um alemão que escreveu em italiano La Storia di Gesù in Matteo, da editora Paideia ou Editrice Paideia. Se alguém se interessar e puder, está escrito em italiano, tá? E também pesquisei aqui nessa chamada concordância bíblica, né? Uma chave bíblica, exaustiva concordância do grego do Novo Testamento, The Exhaustive Concordance to Greek New Testament, do Sr. John Kohlenberger, Eduard Goodrich e James Svensson. Não sei pronunciar corretamente esses nomes, mas o que temos aqui? Cada palavra do Novo Testamento em grego, traduzida para o inglês, e quantas vezes cada palavra aparece no Novo Testamento e em quais lugares do Novo Testamento essa palavra aparece. É uma fonte de consulta, é claro. E eu pesquisei aqui para ver o significado, ou quantas vezes que a palavra, que a expressão filho do homem, que é aplicada a Jesus aqui nessa passagem de Mateus, aparece. Nós vamos ver ao longo desse vídeo. Por isso eu te peço que me acompanhe até o final, para que a gente possa então meditar e refletir essa passagem importante do Evangelho de São Mateus, da Sagrada Escritura. Já disse, então, o Evangelho deste domingo é de Mateus 16, 13 a 20. Do domingo que vem, do próximo domingo, 22º domingo comum, nós temos Mateus 16, 21 e 27, que é o texto logo em seguida a este que nós proclamamos neste domingo. Esses dois textos fazem parte de uma seção muito importante e bem estruturada do Evangelho de Mateus. Essa seção vai de Mateus 16, 13, começando com a perícope, com essa passagem de hoje, e termina em Mateus 17, 27. O ponto culminante dessa sessão é o relato da transfiguração de Jesus, que nós encontramos em Mateus, capítulo 17, versículos de 1 a 13. Esta sessão também se abre e se fecha com dois episódios que falam de Pedro. O primeiro é de Mateus 16, 13 e 20, que é a passagem deste domingo, onde Pedro reconhece Jesus como Cristo, o Messias, Filho do Deus vivo. E a segunda, Mateus 17, 24, 27, onde retrata Pedro que paga o imposto do templo para ele, para si e para Jesus. No meio dessa sessão, temos duas outras passagens que são paralelas. Os dois anúncios da paixão de Jesus, Mateus 16, 21 a 23, Mateus 17, 22 e 23. Essas duas passagens são acompanhadas por alguns ensinamentos de Jesus aos discípulos. Ao longo dessa sessão também, o papel de Pedro assume grande importância. Jesus está lançando os alicerces da igreja, realidade que continuará a torná-lo presente e operante no mundo depois de sua morte e ressurreição. Pela igreja que Jesus está alicerçando, ele continuará presente e operante no mundo depois da sua morte, ressurreição e ascensão. Na passagem deste domingo, destaca-se a figura de Pedro como aquele sobre o qual se funda a igreja de Cristo. Esta passagem já foi comentada, nós já comentamos, já gravamos um vídeo sobre essa passagem para a solenidade de Pedro e Paulo. Você pode olhar o link aqui acima. O título do vídeo é Pedro preside na caridade. Se você clicar aí, você pode ter acesso a este vídeo e assisti-lo
e ver a meditação que a gente propõe ali a respeito da figura de Pedro nesta passagem que também nós lemos neste domingo, o 21º domingo do tempo comum. Por isso, como nós já gravamos um vídeo a respeito da figura de Pedro, nós vamos nesse vídeo nos deter nos títulos, como eu disse no início, conferidos a Jesus nesta passagem e a partir desta passagem. Então, vamos focar a nossa atenção nos títulos que são aplicados, são conferidos a Jesus nessa passagem. Logo no versículo 13, Jesus vai com os discípulos a Cesareia de Filipe. Ali ele faz duas perguntas, é a primeira parte da passagem. Jesus faz duas perguntas aos seus discípulos, né? Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? É a primeira pergunta. Tem a resposta dos discípulos. Depois Jesus pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Há uma diferença na pergunta. Vamos ver. No versículo 13, Jesus pergunta, usando o termo Filho do Homem: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? O que estão dizendo ser o Filho do Homem? Primeiro ponto. Este termo, ou essa expressão, Filho do Homem, é usada por Jesus para designar a si mesmo. É usada por Jesus sempre nos evangelhos, é usada pelo próprio Jesus para designar a si mesmo. Indica a fragilidade da sua condição humana, mas sempre com referência direta à profecia, aquela profecia de Daniel, do livro de Daniel, capítulo 7, versículos 13 a 14. A questão então é essa personagem ou figura que devia vir no fim dos tempos para implantar a harmonia e a paz no meio do seu povo. A profecia de Daniel apresenta que a imagem de um filho do homem, alguém semelhante a um filho do homem que vem para estabelecer um juízo sobre a terra. Jesus então assume para si essa figura. Pelas respostas dos discípulos, percebe-se que ninguém havia identificado a Jesus como filho do homem. Muito menos que em Jesus iniciaram-se já os últimos tempos, isto é, o momento decisivo da ação de Deus na história. A lista proposta na resposta dos discípulos é recheada. Muitos pensavam que Jesus era João Batista, que havia ressuscitado dos mortos. Herodes é o exemplo mais eminente dessa resposta, né? Confira Mateus 14:1. Outros diziam que era João Batista, outros diziam que era Jeremias, que era Elias, que era algum dos profetas. Na verdade, a pregação de João Batista e seus gestos eram muito semelhantes aos de Jesus. Elias fora arrebatado ao céu de forma milagrosa. A gente deve conferir essa passagem de Elias sendo arrebatado ao céu, segundo o livro dos Reis, capítulo 2, versículo 11. Nesse episódio, Israel sempre acreditou que Elias voltaria e via neste acontecimento a chegada do Messias. Quando Elias voltasse, o Messias também voltaria. Confira Malaquias, livro do profeta Malaquias, capítulo 3, versículos 1 e 23. Mateus, além de João Batista, de Elias, na resposta dos discípulos, Mateus acrescenta que o povo também estava dizendo, que os homens também estavam dizendo que Jesus seria Jeremias, porque o vê muito parecido com Jesus, tanto por seus sofrimentos, Jeremias foi um profeta que sofreu muito, como pela sua pregação sobre o templo. Você veja lá o capítulo 7 do livro de Jeremias, do capítulo 26. Confira também Mateus 23, 29 e Mateus 23, capítulo 23, 29 até Mateus 24, 2. Assim, de nenhuma forma as pessoas identificaram o Filho do Homem com Jesus. Ninguém estava identificando o Filho do Homem com Jesus. Continuavam esperando que o Filho do Homem viesse
e o Filho do Homem já estava presente, é Jesus. Para eles, Jesus não era aquele que devia vir. Essa pergunta, aquele, ou essa afirmação, aquele que haveria de vir, faz parte daquela pergunta de João Batista, quando estava preso, manda emissários a Jesus perguntando: é você o Cristo, o Messias, ou aquele que há de vir, ou devemos esperar por outro? Porém, nem os discípulos de Jesus, nem a comunidade para a qual Mateus escreve, a comunidade de Mateus, pensam assim. Para estes, a comunidade de Mateus, para os discípulos de Jesus, falar Filho do Homem e de Jesus era a mesma coisa. Jesus é o Filho do Homem. Jesus é o juiz escatológico. Jesus é o juiz dos fins dos tempos, que já veio e voltará. Para a comunidade de Mateus, em e com Jesus, começou sim o fim dos tempos. Portanto, nós estamos já no fim dos tempos, na época do fim dos tempos, na última época dos tempos, inaugurada pela vinda de Jesus. E se consumará com a sua volta. Em Jesus, Deus oferece definitivamente a salvação. Até aqui no capítulo 16 do Evangelho de Mateus, que nós começamos a ler hoje, ou nesse fim de semana, o próprio Jesus já afirmou por 10 vezes ser o Filho do Homem. Já afirmou por 10 vezes ser o Filho do Homem. Está aqui. Em Mateus, Jesus designa a si mesmo como o Filho do Homem por 30 vezes, das 82 vezes que essa expressão aparece no Novo Testamento. E até aqui no capítulo 16, Jesus já afirmou ser ele o Filho do Homem, já designou a si mesmo como o Filho do Homem por 10 vezes. A primeira vez que se apresenta como Filho do Homem é em Mateus 8:20. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A partir daí, vê-se que o Filho do Homem, esperado para implantar a paz em e para seu povo, é rejeitado, Mateus 11:19. É blasfemado, Mateus 12:32. E já é condenado à morte, já está condenado à morte. Veja Mateus 12, capítulo 12, versículo 40. No entanto, ele é o proclamador do reino. O Filho do Homem é Jesus que proclama o reino. 13:37. Com total poder sobre a lei. 12:8. E com poder de perdoar pecados. Mateus 9:8. Tudo isso são realidades esperadas, que eram esperadas para o fim dos tempos. E nesta luz, Jesus se apresenta aos discípulos como o que voltará, Mateus 10:23, e como o juiz escatológico, como o juiz dos fins dos tempos, 13:41, o Filho do Homem que voltará e como o juiz, Mateus 10:23, Mateus 13:41. Mateus destaca então que não se pode confundir Jesus com João Batista. Veja Mateus 11:18 e 19. Muito menos com Elias, com Jeremias ou com outro profeta qualquer. Mateus 11:14. Por isso, para Mateus e para os discípulos, o Filho do Homem é o próprio Jesus, como se apresenta aqui a partir das duas perguntas que Jesus faz, usando na primeira pergunta o título Filho do Homem, que dizem os homens ser o Filho do Homem. E na segunda pergunta que Jesus faz aos discípulos, ele usa o pronome pessoal eu. Aí está a diferença. Na segunda pergunta é que dizem quem vós dizeis que eu sou. Assim, é consequência quase natural ou é consequência quase que necessária responder com uma profissão de fé messiânica à pergunta de Jesus. E vós, quem dizeis que eu sou? Até nessas alturas do Evangelho de Mateus já foram aplicados vários títulos a Jesus que o identificam corretamente: Mestre, Filho de Davi, Senhor e até como Filho de Deus. Veja Mateus 14:33, naquele episódio que Jesus anda sobre as águas. Mas agora é Pedro, o porta-voz do grupo de discípulos, do grupo discipular da igreja, quem confessa. É a igreja
na voz de Pedro, quem confessa: Tu és o Messias, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Cristo é o termo grego equivalente a Messias. Ambos indicam ungido. Cristo, em grego, equivale a Messias no hebraico, e ambos indicam o ungido do Senhor, o rei da linhagem davídica esperada por Israel. É a primeira vez no Evangelho em que esse título é expresso por um dos discípulos de Jesus. Um título bastante perigoso. E o próprio Jesus exprime a cautela em manifestar-se antecipadamente com essa investidura de Messias, porque havia muito conflito, muitas disputas, como será o Messias, muitas tendências, muitas correntes de pensamento que diziam que o Messias será assim, que será um triunfalista, será um guerreiro, será um sacerdote. Jesus se acautela. A adição Filho de Deus vivo suaviza um pouco o significado político que o título de Messias poderia ter e coloca a pessoa de Jesus num plano muito mais alto. No entanto, Pedro, a igreja, não poderia responder de forma melhor. O Messias, o Filho do Homem, o Filho do Homem esperado, não é apenas descendente de Davi, apenas um dos profetas antigos. Jesus é o Cristo, o Messias, o enviado de Deus, o enviado do próprio Deus, o ungido de Deus. Sob esta ótica, sob esse prisma, então, a força da confissão de Pedro, como em Marcos, lá no capítulo 8 de Marcos, onde Pedro responde apenas: Tu és o Cristo, e em Lucas a resposta de Pedro é: o Cristo de Deus. Aqui, e como lá, toda a força dessa confissão de Pedro recai sobre o messianismo de Jesus. Portanto, é explicável que o último versículo dessa passagem, de Mateus 16, 13 e 20, se limite ao aspecto messiânico e não implique também a filiação divina. Jesus ordenou a seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Não digam a ninguém que eu sou o Cristo. Não digam a ninguém que ele era, não dizer a ninguém que ele era o Cristo, que ele era o Cristo, o Messias. Veja Mateus 16, 20, que encerra essa passagem do Evangelho que nós proclamamos neste domingo. Por quê? Poderia, além dessa confusão política, né, de uma força política muito grande, o termo Messias, Jesus também não queria ser confundido com alguém que se apresentasse como Messias, ou como um curandeiro qualquer, ou como um Messias triunfalista, um Messias guerreiro, um Messias da força. Mas Jesus queria se apresentar e se apresentou de fato como o Messias servo, aos moldes do servo sofredor do Senhor, cantado pelo profeta Isaías no 4º canto do servo sofredor, que está em Isaías capítulo 53, Isaías 53, né? E essa amostragem que Jesus é o Messias servo, o evangelista apresenta em 3 anúncios da paixão, né? Logo após essa confissão de Pedro, e é o trecho do evangelho do próximo domingo, o 22º domingo comum, Mateus 16, 21 e 28, nós temos o primeiro anúncio da paixão. É necessário que o Filho do Homem vá a Jerusalém, sofra muito, seja preso, condenado, crucificado, morto e ressuscite no 3º dia. Depois, a segunda vez, o segundo anúncio da paixão, 17, 22 e 23, e o terceiro anúncio, Mateus 20, 17, 19. Então, Jesus se apresenta como o Messias, sim, mas o Messias servo, o Messias servo do Senhor, servo de todos, que vem trazer a paz. E aí está o julgamento como Filho do Homem. Quem aderir a ele, ao príncipe da paz, ao Filho do Homem, assume a comunhão com Jesus. E no julgamento está salvo. Então Jesus que veio, o Filho do Homem que veio trazer a paz, a harmonia entre o povo, é a palavra definitiva de Deus dada à humanidade inteira.
E a igreja deve ser testemunho disso. De que em Jesus, servo, de que em Jesus, Messias, o enviado de Deus, que Jesus, o Filho do Homem, o juiz do final dos tempos, nele nós encontramos a salvação. Nós seremos julgados pelo amor, pela caridade, pelas obras que fizemos. Estive com fome e me deste comer. Estive doente e foste me visitar. Estive preso, foste me visitar. Estava com fome e me deste comer. Por aí, é por aí. Seremos, o Filho do Homem manifestará, veja o capítulo 25, essa parábola que eu recordei agora, está no capítulo 25 do Evangelho de Mateus. Lá diz que no fim do tempo, no final dos tempos, o Filho do Homem virá em sua glória e separará os cordeiros dos cabritos. Os cordeiros à direita, os cabritos à esquerda. Quem agiu conforme ele diz, o Filho do Homem disse e ensinou, o Mestre Jesus ensinou, estará à direita como cordeiro. Como eu já disse, a outra parte, a parte seguinte desta passagem que nós proclamamos neste domingo, onde Jesus elogia Pedro: feliz és tu, Simão, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi homem nenhum que te revelou isso, mas Deus mesmo que te revelou. Bem-aventurado és tu, por isso eu te chamo de pedra, e sobre ti edificarei a minha igreja. E as portas do Hades, ou do inferno, as portas do mal, não prevalecerão contra ela. Nesses versículos, sobre esses versículos, nós gravamos já um vídeo para a solenidade de Pedro, como eu disse lá no início. Veja o link aqui acima, na playlist que está aqui, escrito Evangelho do Domingo. Lá entre esses vídeos você encontra o vídeo Pedro preside na caridade, que é justamente uma reflexão sobre essa parte do Evangelho de Mateus. Que a igreja, que somos nós, sejamos verdadeiras testemunhas de Jesus do mundo, o Filho do Homem. Propaguemos o amor e a paz e não a discórdia. Fica aqui o meu abraço, um desejo de felicidade e de paz para todos. Continue sempre meditando, lendo a Sagrada Escritura, a palavra de Jesus, a palavra de Deus. Se possível, se você ainda não é inscrito nesse canal, para o meu bem, para o seu bem, para o bem da igreja, como forma de proclamar, de anunciar a palavra de Deus, se inscreva nesse canal, por favor, e fale dele para os seus amigos. Fique em paz e que Deus te abençoe.